iniciando a nossa apresentação de hoje. Bom dia, você que já nos acompanha pelo Instagram. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Estamos aqui hoje para falar de um tema em nossa live, um tema bastante controvertido no âmbito dos regimes próprios, que é a súmula vinculante 33. E nesse aspecto, e nesse ponto, eu preciso deixar claro uma coisa, tá? Nós aqui não vamos estar falando da aposentadoria especial, tá bom? Nós vamos estar falando da súmula vinculante 33 e suas implicações no regime próprio, tá? Não vamos discutir. Em outro momento, nós vamos falar sobre a aposentadoria especial propriamente dita, e aí já sim, conhecendo aquilo que está relacionado diretamente à súmula vinculante 33, beleza? Bom, e para começar, a gente precisa lembrar o quê? Precisa lembrar o que está lá no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, beleza? O que está lá? Lá no artigo 40 você encontra todas as regras de aposentadoria do servidor. E dentre elas você encontra mais especificamente no parágrafo que a gente acabou de citar, a previsão de possibilidade de quê? De concessão de aposentadorias especiais em três hipóteses. A primeira, no caso de servidores com deficiência. A segunda, para servidores que trabalhem em atividades perigosas. E a terceira, aquela que pressupõe que o servidor atue com exposição da saúde. E quais são as condições para que essa aposentadoria especial seja concedida? Também estão lá no parágrafo 4º. Exige-se o quê? Exige-se edição de leis complementares, regulando essas três hipóteses. Leis complementares essas que estão autorizadas pela Constituição Federal a reduzir os requisitos previstos na Constituição, ou seja, na própria Constituição, para que aposentadorias? Para as aposentadorias em tese voluntárias. Em tese, eu já digo por quê, tá? Bom, então, o que a Constituição nos autoriza é a redução dos requisitos tempo de contribuição e idade, né? Os demais requisitos também poderiam, em tese, sim, se você olhar a redação do parágrafo 4º. Por que eu falei que em tese para as aposentadorias voluntárias? Porque a aposentadoria por invalidez é muito difícil de você ter um critério diferente, né? Incapacidade laboral. Já a aposentadoria compulsória, uma discussão. Porque se você olha o parágrafo 4º do 40, ele é claro, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos abrangidos por este artigo. Ele não fala que é só voluntária. Então, inclusive nós temos esse entendimento de que a compulsória estaria contemplada. Mas, no caso dos policiais, né, civis e dos policiais federais, aquela famosa Lei Complementar 51, já havia uma discussão sobre a inconstitucionalidade da aposentadoria compulsória especial, que alguns tribunais reconheceram, mas que o Supremo, de fato, não julgou, porque o dispositivo foi revogado, tá? Então fica aí essa, vamos dizer assim, essa dúvida acerca dessa possibilidade ou não. Como eu disse, né? Eu sou defensor do quê? Defensor de que as aposentadorias especiais também, ou as regras de aposentadoria especial, também possam ser fixadas no caso de aposentadorias compulsórias. Só lembrando, se você tem alguma dúvida, quer dizer, olha, estou aqui mandando aquele bom dia
é só encaminhar o seu chat, é só encaminhar o seu questionamento para a gente. Já temos alguns aqui, vamos lá. Nós já temos aí o Alessandro Gaziero com bom dia, Daiane Araújo com bom dia. O Alessandro vem aqui, ó. Ele fala sobre o curso aqui oferecido pela LAC, o pessoal aqui da equipe técnica vai com certeza atendê-lo aí, ó, Alessandro, ó, o curso está acabando, falta uma aula ainda, veja lá, o pessoal da LAC vai atender, aqui nós estamos falando de regime próprio numa live, né? O Carlos Eduardo manda já um questionamento, a periculosidade para quem trabalha de motocicletas vale aposentadoria especial? Veja só, nós estamos falando da súmula vinculante 33, como eu disse, nós não vamos falar de aposentadoria especial agora, mas essa questão que envolve a periculosidade, ela é tratada de uma forma bem diferenciada pelo regime geral e pelo regime próprio, tá? Por que de uma forma bem diferenciada? Porque lá no regime geral não há nenhuma regra, então estão se inserindo uma série de serviços ou de atividades como aquelas que autorizam a concessão de aposentadoria especial por serem perigosas, como é o caso do vigilante armado. Mas não é essa a nossa discussão. Teremos que analisar aí especificamente. Mais um bom dia aí do Moniz, né? Bom dia. E estamos aqui, vamos avançar. Bom, como eu disse, toda essa contextualização. Então, o que acontece? A Constituição autorizou, né? Permitiu o quê? Que os estados e a União editassem regras, né? Dissessem como seria feita a aposentadoria especial de seus servidores. Acontece que a União, lá na Lei 9.717, ainda em 1998, disse o seguinte, olha, a aposentadoria especial, para ser concedida, só pode ser depois de existir uma lei que regule o benefício a nível nacional. Uma lei geral, tá? Tá aí, parágrafo único, né? Parágrafo único do artigo 5º da Lei 9717. Então, enquanto não existir essa lei federal, não é possível a concessão de aposentadorias especiais. Isso fez com que fossem amarrados, essa é a expressão, os entes federados, tanto estados e municípios. Por quê? Porque como não há lei geral, e não havia, e não há, né, vamos deixar claro, lei geral sobre o inciso 3º, também não foram editadas leis locais, o que trouxe uma problemática muito grande. Lembre-se, 1998. Constituição de 88 já trazia a possibilidade de aposentadoria especial, tá? A Constituição de 88 já trazia essa possibilidade. E não houve a regulamentação. Vejam anos se passaram, né? Já estamos falando aí de aproximadamente 40 anos, né? Estamos falando aí de aproximadamente 40 anos sem regulamentação. O Supremo Tribunal Federal, então, falou, olha, não é possível que isso aconteça. É um direito social dos servidores públicos que precisa e deve ser regulamentado. Então, né, vamos tentar resolver o problema. E, para isso, o que ele fez? Editou a súmula vinculante 33, cuja redação é clara. Aplica-se ao servidor público no que couber, as regras do regime geral, quando a aposentadoria especial dele for aquela que está regulada no inciso 3º, parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Ou seja, quando for aquela referente a quê? Referente à exposição a agentes nocivos. Essa regulamentação, essa aplicação das regras do regime geral vai durar até quando? Vai durar até o momento em que for editada lei específica tratando do tema, beleza? Então,
A princípio, resolveu-se o problema. Resolveu-se não. Por quê? Porque uma série de controvérsias existentes no regime geral foram trazidas para o âmbito do regime próprio. Mas, como eu disse, ainda não é hora de tratarmos dela. Trataremos dela quando formos falar especificamente, né? Especificamente da aposentadoria especial do inciso 3º, numa outra palestra, né? Mas aqui, nós já podemos dizer que a partir da edição da súmula vinculante, estabeleceu-se que a aposentadoria especial do servidor público seria ou será concedida para aquele servidor que comprovar o quê? Que comprovar tempo de contribuição exposto a agente nocivo. Pela súmula, vale isso. Entretanto, o extinto Ministério da Previdência, né, editou lá em 2010 e depois em 2014 atualizou, em razão da súmula, a Instrução Normativa 0101, onde ele disse o seguinte: olha, além do tempo de contribuição, é preciso que se observe as regras de tempo mínimo no serviço público e de tempo no cargo. Então, a súmula vem e diz que é tempo de contribuição. Por que a súmula diz isso? Porque lá no regime geral, a única exigência é tempo de contribuição. Agora, o Ministério da Previdência vem e introduz mais esses dois requisitos, tá? Mais esses dois requisitos. Então, hoje, para que os institutos de previdências municipais e estaduais concedam a aposentadoria com fundamento no inciso 3º, eles observam essas três situações: o tempo de contribuição exposto a agente nocivo e o tempo de serviço público, o tempo no cargo. Uma paradinha rápida aqui só para tá aí a nossa Nouri, lá de Fortaleza, ok, estamos aí. A Eulália, estamos junto, claro, estamos junto, estamos aqui, esperando o seu questionamento e discutindo súmula vinculante 33, ok? Então, a concessão do benefício a partir da súmula exige o cumprimento desses três requisitos. Tá, mas existe, Bruno, a súmula por si só, o que ela implica, o que ela acarreta, o que ela traz, isso que nós vamos tratar. Então, vamos ao assunto, né? Vamos à discussão. Primeiro, importante, né? Como que a súmula se origina? Ela se origina em razão da interposição de uma série de mandados de injunção, né? Uma série de mandados de injunção por servidores, que é aquela ação constitucional que vai até o Supremo dizendo assim: olha, eu tinha um direito constitucionalmente, ou eu tenho, melhor dizendo, um direito constitucionalmente assegurado. E ele depende de regulamentação que ainda não foi feita. Ainda não foi feita. Então, o Supremo, manifeste sobre isso. Então, uma série de mandados começaram a surgir. O que o Supremo fez? Decidia em todos o que é o conteúdo da súmula. Mas, em razão da quantidade de mandados e vamos dizer assim, da consolidação do entendimento nesse sentido, ele optou pelo seguinte: vamos editar uma súmula vinculante. Por quê? Porque a súmula vinculante nada mais é do que um instrumento que obriga tanto o Poder Judiciário quanto a administração pública. Com isso, com a súmula vinculante, a primeira situação que surge é a análise, ou melhor, a obrigação dos institutos de analisarem os pedidos de aposentadoria especial fundados no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 40, a obrigação de analisarem, sem que haja uma determinação judicial nesse sentido. O servidor vai lá, vai fazer o pedido administrativo e esse pedido tem que ser analisado, não precisa de ordem judicial para isso, ok? Vamos lá, tem algumas perguntinhas aqui, Anuri. Professor, então podemos dizer que a aposentadoria especial tem mais requisito no regime próprio do que no regime geral? Olha, eu diria que sim. Por quê?
Porque lá no regime geral ela tem dois, né? Que é o tempo de contribuição e a carência. Enquanto aqui tem três, que é o tempo no serviço público e o tempo no cargo. Existe uma controvérsia grande aí, alguns defendem que tempo de serviço público, tempo no cargo seria a carência do regime próprio. Não vou entrar nesse mérito, porque eu não concordo com esse entendimento, eu destoo dele, porque carência é o tempo mínimo de contribuição que você tem que ter para fazer jus ao benefício, enquanto que tempo de serviço público e tempo no cargo não pressupõe a ocorrência de contribuições, tá? Então, mais se você for contar 2 e 3, ok, precisa ter mais. Temos aí o Carlos Eduardo perguntando, na concessão de aposentadoria especial, incidirá fator previdenciário? Carlos, no regime próprio, na Previdência do Servidor, não existe fator previdenciário, tá? Não existe. E aí é boa a sua pergunta. Por quê? Porque a súmula é clara. No que couber, né? Aplica-se no que couber. E quando você vai ao parágrafo 4º, ele fala que você pode ter critérios e requisitos diferenciados, e não a metodologia de cálculo, né? Não a metodologia de cálculo. E no caso do servidor público, a metodologia de cálculo está estabelecida na Lei 10.887 de 2004, aplicando-se inclusive às aposentadorias especiais. E lá não existe o quê? Não existe a regra do fator previdenciário. Ela é uma regra exclusiva do INSS que, em razão da expressão no que couber, que está lá na súmula vinculante 33, não se aplica aos regimes próprios. Beleza? Então tá bom. Vamos avançar mais um pouquinho. Importante também, grande confusão que foi causada com a edição da súmula. Alguns regimes próprios ainda pensam isso, tá? O regime próprio, ele é obrigado a conceder a aposentadoria especial pelo fato de que existe a súmula vinculante 33? Não. A súmula vinculante, ela é clara. Aplica-se no que couber. Ou seja, você precisa analisar, e aí já temos aí o próximo item, você precisa analisar o pedido. E a súmula determina o quê? Que esta análise será feita com base na legislação do regime geral, na legislação do INSS, ok? Na legislação do INSS. Isso não significa que o Instituto do Município, que o Instituto do Estado é obrigado a concedê-lo. Não. O município é obrigado a analisar aquele processo tomando por base as regras do regime geral. Estando preenchidos os requisitos exigidos ou estabelecidos para o regime geral, a aposentadoria especial é concedida. Não estando preenchidos, né? Não estando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo regime geral para a concessão de aposentadoria especial, a aposentadoria não será concedida. A súmula não obriga a conceder. A súmula, ela obriga a analisar. Ela quer acabar com a omissão na análise do pedido e não ensejar a concessão. A concessão depende do preenchimento ou não dos requisitos. Quais requisitos? Volto a dizer, aqueles estabelecidos para o regime geral, com o acréscimo dos dois que eu citei ainda agora, tá bom? Bom, e a última questão importante aí, nesse primeiro momento, sobre a súmula, tá? Que questão é essa? Muito se discutiu a possibilidade da sua aplicação aos servidores com deficiência. Por quê? Porque é o mesmo contexto. Há uma omissão legislativa dentro do regime próprio e a matéria está regulamentada no regime geral, Lei Complementar 142. Então, alguns já vêm discutindo a possibilidade de a mesma ser aplicada ao servidor com deficiência. Mas tem predominado nos tribunais o entendimento de que não é assim, não há uma aplicação automática. Por quê? Porque a súmula é clara. Somente nos casos do inciso 3º do parágrafo 4º. Então, os servidores com deficiência estariam excluídos. Isso significa que eles não terão direito? Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso significa que eles terão um pouco mais de dificuldade. E por que um pouco mais de dificuldade? Porque o servidor
que está acobertado e protegido pela aposentadoria, ou melhor, pela súmula vinculante 33, o que ele faz? Ele vai à administração pública e protocola o seu pedido, que tem que ser analisado. O servidor com deficiência que não está contemplado dentro da aposentadoria, ou melhor, da súmula vinculante 33, o que ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa ingressar com o pedido, que não será aceito, né, ou que não tramitará, ou que será indeferido pela falta de regulamentação, ir ao judiciário pedindo para que o judiciário tome providências no sentido de quê? No sentido de promover, né, no sentido de promover a análise, ou determinar que seja feita a análise com base nas regras do regime geral. E só depois dessa decisão do judiciário é que estará obrigada a administração pública a analisar o pedido. Então ele tem uma etapa prévia, né, que é conseguir a ordem judicial, e aí nesse caso junto ao Supremo Tribunal Federal, para que o município, para que o Estado ou a União analise o seu pedido de aposentadoria especial. Por isso que a gente deixa claro aqui, não se aplica ao servidor com deficiência, que tem essa desvantagem aí, que tem que aguardar uma decisão do Poder Judiciário. Uma outra questão interessante que envolve a súmula vinculante 33, tá? Uma outra questão bastante interessante. No regime geral, existe a chamada conversão de tempo, né? Você converte tempo especial para especial, você converte tempo especial para tempo comum, para efeitos de cálculo de tempo de contribuição na aposentadoria. Acontece que hoje, o entendimento do Supremo Tribunal Federal está aqui, ó, trouxe até uma decisão recente aqui, de abril de 2018, é no sentido de que não há possibilidade de conversão de tempo no âmbito do regime próprio, tá? Ou seja, na visão do Supremo, a súmula vinculante 33 não autoriza a aplicação das regras de conversão. Por quê? Porque a conversão caracterizaria, na visão do Supremo, que contagem fictícia de tempo de contribuição, o que é vedado pela Constituição Federal. Com um detalhe, essa vedação vem em 1998. Então, particularmente eu, Bruno, defendo o seguinte: ok, enquanto esse entendimento do Supremo vale, de que é proibido converter tempo no âmbito do regime próprio em razão da vedação constitucional, nós temos que entender que o tempo anterior a 98 é passível de conversão. Por quê? Porque a proibição de contagem fictícia só passa a existir com a emenda 20. Antes não era proibido. Se antes não era proibido, então pode ser convertido. Mas esse é o entendimento desse que vos fala. O Supremo não fala nada disso. O Supremo vem e fala, é vedada a contagem fictícia, por isso a súmula não pode autorizar a conversão de tempo. Nós temos mais uma pergunta aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nouri, vamos lá. Tem alguma tabela no regime próprio que classifique os servidores como fato gerador para que a aposentadoria especial, se tratar de tempo de duração, 15, 20 ou 25 anos? Veja só, a súmula é clara, aplica-se a regra do regime geral. Então, nesse caso, também se aplica a regra do regime geral. Os tempos de contribuição, de acordo com cada agente nocivo, são aqueles fixados pelo Decreto 3.048 ou legislações anteriores, tá? Então, para você saber se vai enquadrar o servidor numa aposentadoria com tempo de 25, de 20 ou 15, né? Você precisa ver a qual agente nocivo ele está exposto e fazer o enquadramento desta situação onde? Lá no Decreto 3.048, tá? É assim que é feita a análise da questão que envolve a concessão da aposentadoria especial no que tange ao preenchimento do tempo de contribuição. Senhores, aqui nós vamos colocar um outro aspecto importante, aí já finalizando, já caminhando, melhor dizendo, para o final da nossa live aí sobre a súmula vinculante 33, eu coloco esta pergunta. O servidor aposentado de forma especial
pode continuar atuando em atividade onde há exposição ao mesmo agente? Olha a pergunta que eu estou colocando. Por que eu estou colocando essa pergunta? Porque existe, no âmbito do regime geral, uma vedação expressa. Então, se eu sou, por exemplo, açougueiro, né? E estou exposto a agente nocivo e me aposento como açougueiro no regime geral, eu não posso continuar trabalhando. Em que atividade? Na atividade de açougueiro ou em outra que me exponha a risco. Tem essa previsão expressa lá. E aí vem a pergunta, imagina você o seguinte, o cidadão é médico no estado, né? Ele se aposenta como médico em razão de estar exposto a agente nocivo. Ele pode continuar trabalhando como médico exposto a agente nocivo? Veja só, nós temos duas situações. Nós temos aquele servidor que tem 2 cargos de médico, por exemplo. Tá? Ele se aposenta em um de forma especial e no outro ele pode continuar exposto a agente nocivo ou não? Para mim, essa resolução ela passa pela previsão constitucional. Tá? Que previsão é essa? Lá no artigo 37 está claro, o servidor pode ter 2 cargos de profissional da área de saúde. A única restrição que está prevista lá é a necessidade de compatibilidade de horário. Tá? Não há restrição quanto à exposição a agente nocivo. Então, a legislação do regime geral, que aqui é aplicada subsidiariamente por força da súmula vinculante 33, não pode impedir o exercício dos 2 cargos. Tá? Esse é o meu pensamento. Se o cidadão tem 2 vínculos com a administração pública, ele está autorizado a estar nessa condição pela Constituição Federal. E se ele está autorizado pela Constituição Federal, não pode a legislação aplicada subsidiariamente vedá-lo. Agora, e se o cidadão tem um cargo de médico aqui e outro lá no regime geral, como é que fica? Senhores, a meu ver, tá? Os regimes são autônomos. Os regimes só têm aplicação da legislação no que couber. Por quê? Porque não pode haver superposição de da regra de um sobre as regras de outro. Tá? Então, essa autonomia, inclusive nós temos artigos sobre isso, né? Essa autonomia ela está diretamente ligada a esse fato, impedindo que se sobreponha a norma do regime geral ao regime próprio. Motivo pelo qual, para mim, também não se aplica a vedação, mesmo quando haja vínculos previdenciários distintos, ok? Bom, tá resolvida a questão? Não, mas espera aí, rapidinho, Eulália perguntando. Professor, essa live vai ficar disponível? Vai ficar disponível, né? Ela será editada e estará disponível tanto aqui no canal da LAC Concursos, quanto lá nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Previdência do Servidor, e no Facebook, tanto no meu Facebook pessoal, quanto no Facebook Previdência do Servidor. Carlos Eduardo, mais uma pergunta. O cidadão entra para trabalhar em RPPS por periculosidade. Existe possibilidade dele se desvincular do RGPS e averbar no próprio? Sim, existe a possibilidade, sim, dele averbar tempo do regime geral no regime próprio. Só tem que se tomar um cuidado, tá? Aquele primeiro item que ele coloca. Hoje, nós só temos uma legislação que trata de aposentadoria especial por periculosidade, que é a Lei Complementar 51. Então, a Lei Complementar 51, ela traz critérios claros que não envolvem a exposição a agente nocivo. Então, isso vai ser uma grande controvérsia, tá? Agora, ele averbar tempo do regime geral no regime próprio, é possível? É possível. A discussão vai ser se aquele tempo será considerado como especial ou não para efeitos de periculosidade ou de aposentadoria do servidor com periculosidade. Agora, e se for no inciso 3º, Bruno? Eu tenho defendido a tese de que é possível averbar tempo especial. Agora, essa averbação pressupõe o quê? Pressupõe que na CTC lá do INSS venha caracterizado a especialidade do tempo. Tem que estar lá escrito. Trata-se de tempo especial, né? Por quê?
Porque não cabe ao regime próprio discutir a CTC do INSS ou fazer aquilo que não está na CTC do INSS, tá bom? Então, esse é o meu entendimento. Mas voltando aqui, a minha pergunta. Eu tenho sempre falado, este é o meu entendimento aqui na minha pergunta. Este é o meu entendimento. E por que eu tenho sempre falado isso? Porque está aqui, ó, decisão do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2014. Reconhecendo o quê? Reconhecendo a repercussão geral acerca da regra que proíbe, né? Que proíbe o exercício de uma nova atividade de caráter especial. Óbvio, né? Óbvio, a meu ver, que quando se decidir essa matéria, vai acabar se tratando também das questões que envolvem o regime próprio, né? Porque não tem como você esquecer que o cidadão exerce duas atividades, ok, gente? Bom, para encerrar nossa live de hoje, queria convidar os senhores para adquirirem nosso livro Direito Constitucional Previdenciário do Servidor Público em sua 3ª edição. Agradecer vocês que nos acompanharam até aqui, né? E lhes convidar para quê? Para continuar nos acompanhando, né? Esta live, ela está sendo agora produzida agora em dezembro, finalzinho de 2018, né? Apesar de que não é bom a gente colocar isso porque depois ela fica, mas nesse caso é importante, por quê? Porque em 2019 nós vamos retomar, sim, a discussão via lives. E aí eu peço para vocês o seguinte, você tem uma dúvida? Você tem um tema? Manda para a gente, não fica na dúvida, manda para a gente que a gente coloca aqui, faz uma live e troca uma ideia. Antes de eu sair rapidinho, chegou mais uma pergunta, vamos lá. Nouri, essa aposentadoria especial dos servidores, há vedações ou concessões de acumulação com algum benefício? Boa pergunta. Em tese, não há vedação. Em tese, não há vedação para efeitos de regime próprio, tá? Não há vedação, tirando essa que a gente acabou de citar aí do exercício de atividade especial, beleza? Então, o meu muito obrigado a vocês. Tá aqui os nossos contatos e eu fico aguardando vocês na nossa próxima live.